Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o trabalho de hoje e, como de hábito, faremos nossa prece de abertura. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, divino amigo das nossas vidas, agradecendo muito pela oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo pela dádiva que é viver, por todas as alegrias que nos permeiam a existência, mas também agradecemos por todos os desafios que nos capacitam para sermos pessoas melhores e representam o nosso reajuste diante das leis divinas. Abençoa Jesus, nossos entes queridos, em especial hoje o Dia dos Pais, a quem nós devemos muito. Que todos os pais sejam abençoados, amparados e tenham ciência dos seus deveres. Pelas famílias que frequentam esta casa, as que não puderam estar aqui hoje. Abençoa, Senhor, os necessitados, que somos todos nós, mas em especial aqueles com necessidades maiores neste momento. Que a Tua luz possa iluminar nossos caminhos, hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Muito bem, então hoje nós falaremos sobre um item do Evangelho, é um item chamado Sede Perfeitos, que está no capítulo, o item é o Homem de Bem, que está no capítulo Sede Perfeitos. Neste capítulo, as primeiras passagens que Kardec relaciona, são aqueles desafios fáceis para nós. Começa assim: amai os vossos inimigos. Tranquilo, né? Mas a lógica de Jesus, obviamente, é muito verdadeira, porque ele diz assim: se amardes somente os vossos amigos, que fazeis nisso mais do que os demais, do que aqueles que se encontram equivocados, né? É porque ele coloca, os maus também têm a sua dedicação entre si. Então, se nós simplesmente amarmos aqueles que nos são fáceis na convivência, o nosso progresso fica limitado, dificultado. Então, este capítulo, conforme Kardec vai explicando, é muito racional, porque a proposta de Sede Perfeitos é um roteiro de vida. É claro que nós não vamos atingir o máximo da perfeição que representa Deus para nós, porque senão nós nos igualaríamos. E no Livro dos Espíritos, e depois na Gênesis, fica muito claro que é uma perfeição relativa que nós estamos submetidos. É a perfeição do progresso contínuo. Mas o item em especial que eu gostaria de abordar hoje, que está neste capítulo, é o Homem de Bem. E eu vou ler algumas frases, um item relativamente extenso, são quase 2 páginas. E eu confesso para vocês que quando eu li este item pela primeira vez, eu fiquei um pouco frustrado. Porque eu comecei a ler e falei, está difícil. Difícil. Se esse aqui é o roteiro, levarei a muitas encarnações. Então, por exemplo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia. Olha que desafio. Se nós estamos fazendo todo o bem que podemos. Se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem algo a se queixar dele. Se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça,
e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Até a permissão aqui está indo bem, né? Se temos fé em Deus, se acreditamos, se entendemos que nada acontece sem a sua permissão, aí parece possível, né? Aí tem a última frase aqui do parágrafo. Submete-se em todas as coisas à sua vontade. Aí eu falei, puxa, também é um pouco difícil. Tem fé no futuro, isso dá para a gente considerar bem, né? E por isso coloca os bens espirituais sempre acima dos bens temporais. É um exercício também. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações. Também compreensível, né? Aí a última sentença da frase. E as aceita sem murmurar. De modo geral é assim, né? O começo da frase, do parágrafo, a gente fala, poxa, realmente esse é o caminho, estou me esforçando para isso. Aí vem uma frase ali que fala, tem que ir um pouco mais. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse e justiça. Eu vou pular alguns parágrafos, tá? Como eu falei, é um item grande, para a gente seguir em frente. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele também tem necessidade de indulgência. E se lembra sempre destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, tire a primeira pedra. Isso a gente também tem conversado bastante, e é algo que parece um pouco mais próximo. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que fez alguma coisa em si melhor do que na véspera. Esse também parece algo possível para nós, né? Não tenta fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Aquela humildade que um dia nós chegaremos. Não se envaidece em nada. Nem com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas. E que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá dar-lhes é colocá-las ao serviço das suas paixões. Aí quando eu fui lendo, né, esses itens todos, esses parágrafos todos, eu confesso, né, a primeira leitura que eu fiz, me deu um desânimo, porque eu falei, está muito longe. Eu acredito nisso tudo que está aí, mas realmente está muito longe. Mas aí a gente vê a sabedoria dos espíritos superiores, né? Porque depois de nós lermos o roteiro todo daquilo que devemos buscar, está ali, no último parágrafo, a tábua de salvação, o caminho da redenção para todos nós. Esta não é a relação completa das qualidades do homem de bem. Lógico, né? É algo infinito, a gente sempre poderia incluir uma virtude a mais. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho. Essa palavra, né, esforce, foi o que me trouxe, né, um hausto de esperança, né, um novo suspiro de alento, porque aí sim eu falei, me esforçar eu posso. Então, todo o nosso roteiro hoje aqui
nós consigamos ponderar a respeito desse substantivo, né, que nós vamos considerar, do esforço. Porque se nós formos ficar simplesmente apegados, né, às virtudes dos espíritos puros, dos espíritos superiores, sem considerar o cenário da nossa jornada infinita de evolução, aí fica complicado. Mas a pluralidade das existências, a compreensão da reencarnação, nos traz esta clareza de que o que nós precisamos é, a cada dia, nos esforçarmos na busca das virtudes. É conseguirmos incutir novos hábitos na nossa vida. Como está lá na resposta da pergunta 856 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se existe algum tipo de limitação, de restrição quanto ao processo de evolução dos espíritos que já são mais adiantados. E aí Kardec responde, né, e tem uma frase da resposta que eu gosto muito. Ele faz um comentário dizendo que quanto mais evoluído o espírito se encontra, menos sujeito ele se encontra às vicissitudes da evolução. Mas aí tem uma outra frase lá que também é determinante na compreensão. Nos espíritos superiores, o bem se tornou um hábito. Então, juntando, né, essa resposta com esse trecho do Evangelho, o item Homem de Bem, nós podemos considerar que todo o nosso empenho aqui deve ser nos esforçarmos para colocarmos novos hábitos na nossa vida. Às vezes a gente fica com aquela ilusão de que o progresso espiritual em nós, de que as virtudes virão espontaneamente. Isso é um equívoco. Alguma coisa realmente meritória vem espontaneamente. Por exemplo, a conquista da inteligência, o aprendizado de algum instrumento musical, da pintura, da escultura, algum tipo de carreira profissional bem-sucedida vem espontaneamente. Alguém pode falar, se a pessoa foi herdeira, né, da família e recebeu o cargo de diretor da empresa, ele pode ter o cargo. Mas as prerrogativas necessárias para a direção de uma empresa não vêm espontaneamente. Então, diante disso, é fácil compreender que esse roteiro de que nós temos que nos esforçar para adquirirmos as virtudes que nós almejamos, que estão aqui no item de bem, tem que ser o nosso propósito diário. Eu gosto muito também dessa proposta do esforço, porque é algo muito honesto. Porque se formos olhar com honestidade para a nossa condição atual, posto que não somos ainda espíritos puros, então todos nós temos imperfeições. E também não vale dizer, né, a gente olha para o outro e fala, aquilo ali eu não faço. É mais inteligente considerar mais vezes o que eu faço que eu preciso corrigir. De que adianta apontar no outro, né, o que eu não faço, sendo que, com certeza, considerando a nossa imperfeição ainda, algo de equivocado nós realizamos. Também como disse Jesus, né? Vedes um cisco no olho do vosso irmão e não vedes uma trave no vosso. Então esse roteiro de nos esforçarmos é muito honesto. E é o que nos permite a dignidade no dia a dia. Porque
porque isso nos permite olharmos, né, no espelho, reconhecermos nossas imperfeições e mesmo assim termos a cabeça erguida de seguir em frente. Comentei aqui um tempo atrás, né, vou repetir, há uns meses atrás, no ano passado, eu estava ali na Câmara de Paz, né, na preparação que os trabalhadores fazem às 9h15, e um colega fazia a prece, e eu mentalmente pensando assim, poxa, essa semana que passou foi muito tumultuada para mim. E eu pensando, né, me esforcei para tentar me equilibrar, mas será que eu estou realmente em condições de trabalhar na casa espírita hoje? Então, nos últimos dias eu tinha me proposto, né, tinha identificado a falha, tinha me corrigido, mas foi aquele conflito mental. E durante a prece, tive uma intuição assim, que foi algo que me alentou e me alenta muito. Porque eu, na minha dúvida, ficava assim, poxa, tem pessoas mais equilibradas que eu. Tem pessoas menos perturbadas do que eu. Tem pessoas com maior bagagem espiritual do que eu. E aí nisso eu tive uma intuição do mentor espiritual falando assim, é verdade, Marcelo. De fato você pode se esforçar mais. De fato tem pessoas mais equilibradas que você. De fato tem pessoas que tropeçam menos que você. Mas onde estão elas? Porque era um dia que tinha muito pouco trabalhador. Onde estão essas outras pessoas que não se fazem presentes ao trabalho? E aquilo foi um alento muito forte, porque se nós lembrarmos da proposta de Jesus quando ele convidou os apóstolos, foi bem essa, né? Todos os apóstolos eram pessoas comuns, com erros, com acertos. Ao longo de toda a trajetória que acompanharam Jesus, depois, todos tiveram seus equívocos muito claros. E foi com esse grupo de 12 que Jesus iniciou a sua proposta de evangelização da humanidade pelo amor. Então, esse roteiro de nós nos fixarmos no esforço diário é algo que nos dá a dignidade de dizer assim, é verdade, eu tenho muitas falhas, eu tenho equívocos, mas eu tenho essa proposta verdadeira de procurar todos os dias, como está aqui no item do Homem de Bem, tentar fazer hoje melhor do que ontem e o amanhã melhor do que hoje. É essa contextualização que nos dá a necessária dignidade de seguirmos em frente. Como diz o Haroldo Dutra Dias, nós somos um avião durante o voo num processo de manutenção. Então, para quem está esperando se tornar melhor para começar a trabalhar no bem, a notícia é justamente o contrário. Vamos trabalhando no bem que a gente vai se tornar melhor. E eu tive, né, a intuição, a inspiração de trabalhar essa mensagem do Homem de Bem, particularmente neste momento da pandemia. Porque, não sei se vocês perceberam, mas estamos vivendo um momento em que tudo está mais exaltado, tudo está mais acelerado do ponto de vista dos nossos conflitos, dos nossos desafios, porque uma vez que muitas tribulações do mundo exterior, por
por força das circunstâncias, tiveram que ser aquietadas, compreensivelmente as nossas inquietações do mundo anterior começaram a ficar mais aparentes. Já estavam ali, mas se tornaram mais visíveis. Então, como comentamos recentemente, Allan Kardec aborda essa questão, né, dos flagelos coletivos, as pestes, as pandemias, as guerras, e aí ele pergunta qual é o objetivo disso? Acelerar o processo evolutivo da humanidade. Acelerar o progresso. Quem é a humanidade? Cada um de nós. No começo, quando eu vi isso, eu falei assim, eu não sei, parece que não está acelerando muito o progresso. Parece que está mais mostrando, né, as perturbações, as confusões, os conflitos. Mas depois nós temos que considerar que é uma oportunidade. Aí eu gostaria de compartilhar uma metáfora, né, uma figura que talvez esclareça isso. Antes, todos nos achávamos em progresso, processo de evolução. Certamente. Mas era algo assim, igual reformar uma casa aos poucos. Então, este ano, vamos reformar a sala. Quem já esteve, né, morando numa casa em reforma sabe o transtorno que é. Só que reformar um cômodo em um ano é um transtorno, né? Não vai gastar o ano inteiro, mas é a meta do ano. E a gente se adapta, a gente põe a televisão no quarto, a gente coloca ali lençóis, enfim. E depois de 2, 3 meses, que seja, a sala está reformada e o resto do ano, né, a gente paga aquelas contas, junta um pouco de dinheiro. No outro ano você reforma na cozinha. No terceiro ano, um quarto. E assim, a casa está sendo melhorada. Mas neste momento que estamos vivendo, é como se a casa inteira estivesse em reforma. Tudo. Diante disso, é compreensível que os conflitos, que os desafios, que as perturbações vão ser maiores. Só que também temos que considerar algo muito verdadeiro. Se no modelo anterior nós gastaríamos 5, 6, 8 anos para reformar toda a casa, agora estamos tendo a oportunidade de, em um ano, reformar a casa toda. Só que essa reforma é interessante, porque o que vem fácil é aquela fase da quebradeira, de colocar tudo abaixo. Diga-se de passagem, é a parte mais fácil. Botar abaixo, está lá também no livro dos Espíritos, né? Lei de destruição. Agora, a construção, aí depende muito do empenho de cada um. Quanto cada um de nós vai se empenhar em ir refazendo aquilo que está sendo ou modificado, ou destruído, ou reconsiderado. Lógico que não vamos pôr toda a casa abaixo. Alguns setores vão precisar de algo muito drástico, outros um pouco menos. Quem que vai gerenciar isso? Cada um de nós. Meditação, a reflexão, as orações, comprometimento no trabalho do bem, na caridade, leituras que nos eduquem. Aí nós vamos ter. E vejam, hoje o que a humanidade nos proporciona é essa oportunidade. Não quer dizer que a reforma está pronta. Que eu vou sentar na varanda do vizinho e ficar ali esperando o tempo passar. Ah, quando passar esse ano, ficar sentado esperando o tempo passar não vai reconstruir nada. É necessário esforço ativo. Mas essa passagem do Mede Bem é um alento muito grande. Porque vai nos mostrar
que no momento crítico como esse que a humanidade passa, é esperado que nós tenhamos mais tropeços, mais conflitos, mais equívocos, porque é uma casa inteira em reforma. Aí é importante nós termos essa compreensão para conseguirmos ter a cabeça erguida e seguir em frente. Puxa, é verdade, esse período está difícil, está complicado. Conflitos na família, dificuldades no trabalho, conflitos interiores com as pessoas que a gente convive. Mas tudo bem. Vamos lembrar da palavra mágica, do Itami de Bem. Vamos nos esforçar para fazer aquilo que nos é devido. E tem um aspecto muito interessante que também vale a pena uma reflexão importante. Muitas vezes nós nos angustiamos pelos nossos dramas, né, em relação às pessoas com quem nós convivemos. Seja famílias, pessoas próximas, aquelas ao nosso redor, parentela mais distante, menos distante, aquela que nós gostaríamos que fosse muito distante e quase sempre está bem perto, né? Relendo, né, os livros espíritas, eu gosto muito de alguns autores e estou sempre relendo. André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, os livros que Ivone Pereira psicografou, ela tem vários autores, e assim por diante. Porque nesse processo que nós estamos de evolução, algumas vezes nós adotamos um discurso de dizer, mas as pessoas com quem eu convivo me trazem tanto trabalho, tomam tanto meu tempo, e o que eu gostaria de me dedicar mais, né, à prática da caridade, ao bem, a outras questões, né, porque o meu trabalho fica comprometido, meu aprendizado intelectual, seja o que for, minha atividade na casa espírita. Mas prestem atenção, né, eu sugiro que vocês incluam este olhar na leitura dessas obras, especialmente aquelas que mostram a vida no plano espiritual, no plano material, no plano espiritual, que mostram, né, a sequência dos processos reencarnatórios. Pouquíssimos indivíduos reencarnam tendo como principal objetivo a obra coletiva. Pouquíssimos. Quem são esses? Os missionários. Então, Chico Xavier, Haroldo Dutra Dias, Papa Francisco, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, são pessoas, né, que já reencarnam, já conquistaram um patamar elevado do seu processo evolutivo e reencarnam já de modo claro, com propostas amplas na coletividade. Raríssimas entidades reencarnam assim. A maioria de nós reencarna basicamente para conviver com um núcleo de pessoas ao seu redor. É muito interessante. Se nós colocarmos esse olhar nas obras, nas boas obras, né, que temos à nossa disposição e que tratam da vida. Quantas vezes os espíritos estão na pátria espiritual, revendo como foi a última encarnação, a penúltima, assim, e aí há uma programação enorme para falar que o indivíduo vai ser pai de alguém, vai ser mãe de alguém, vai ser irmão de alguém, vai ser neto. Toda a programação se resume, entre aspas, só. Por que entre aspas? Porque não é só, né? Mas com um objetivo principal: conviver com um grupo de pessoas.
Por exemplo, a mãe de André Luiz, espírito elevadíssimo, vivia nas altas esferas. André Luiz, mesmo depois do seu despertamento, né, na atividade do bem, não tinha condições vibratórias de ir ao plano que a mãe vivia. Ela que tinha que vir até ele. E aí depois de um tempo ele perguntou a André Luiz, né, onde está meu pai? E ela, meu filho, seu pai está nas zonas inferiores. Seu pai, apesar de ser em casa um homem muito correto, de ter contribuído, né, para a nossa família, ele manteve 2 amantes. E agora as 2, né, vivem vinculadas a ele nas zonas trevosas. E seu pai não me escuta. Não consigo despertar. O que vai ser agora, mamãe? Ele pergunta. Ah, meu filho, já está tudo planejado. Eu vou reencarnar para novamente me consorciar com seu pai e receber as 2 amantes como filhos. Simples assim. Será que ela ia viver na Terra só 20, 30 anos? Não. Ia ter uma existência, lógico, espírito superior que já era, certamente ia divulgar o bem, fazer coisas benfazejas. O grande propósito da encarnação, conviver com o marido equivocado e acolher 2 entidades, né, muito necessitadas. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, fantástico, né? Esse livro todos os anos eu leio. Vou dar um spoiler aqui, tá, para quem não leu, mas garanto que vale a pena ler mesmo assim. Desde o começo do livro, existe uma entidade luminosa, o Espírito Félix, diretor do Instituto Almas Irmãs. Espírito elevadíssimo. E ao longo, né, da trajetória do livro, várias vezes André Luiz menciona como a simples presença do Espírito Félix equilibrava o ambiente, resolvia situações de tanta bondade, de tanto carisma, né, no sentido mais sublime do termo, ele possuía. E aí chega no fim do livro, por conta de uma pendência que ele ainda tinha, ele ia deixar a direção do Instituto e reencarnar para ser neto de uma mulher que ele havia prejudicado no passado. E era tão evoluído que ele decidiu, ele não consultou as instâncias superiores. Quando ela teve um gesto genuíno de caridade, aquilo foi a credencial que ele precisava para diante dos tribunais da vida, que ele já podia trabalhar sozinho, considerou então que ela teria merecimento para recebê-lo como neto. Lógico que naquela reencarnação, um espírito elevadíssimo como ele, seguramente ia fazer muito bem às pessoas. Mas qual foi o grande propósito da encarnação? Conviver com a avó. Então isso serve para todos nós, porque às vezes, diante dos desafios que nós temos na família, no ambiente de trabalho, com as pessoas mais próximas, a gente fica se perguntando, puxa vida, mas precisava ser tão difícil assim, mas essa pessoa, né, me perturba, essa pessoa me desequilibra, isso e aquilo. E a gente então tem que perceber que neste roteiro evolutivo em que nos encontramos, para a grande maioria de nós, excetuando-se os missionários que vêm com propósitos coletivos, nós estamos aqui para conviver. Com quem? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas e o restante das atividades que a gente faz? Trabalho, os cuidados com a casa, com a saúde, os bens materiais. Pessoal, claro que isso faz parte.
na maior parte das vezes, isto representa uma, entre aspas, distração sadia. Porque ainda não conseguimos passar todo o tempo ocupados com nossos deveres morais. A gente não consegue. A gente ainda precisa de demandas simples, como a matéria, né? Varrer o chão, limpar o banheiro, cuidar do jardim, lavar o carro. Porque nisso a gente faz atividades úteis, importantes, a gente movimenta a máquina física e temos então, né, a oportunidade de preenchermos o nosso dia para que quando chegar o instante da convivência com aqueles que nos representam em seja de evolução, estejamos aptos para isso. Então, neste roteiro do Homem de Bem, vamos lembrar que a nossa principal tarefa é conviver. Lógico, nos esforçarmos para convivermos bem. Conseguiremos todos os dias? De certo que não. Se conseguíssemos todos os dias convivermos bem, não precisaríamos estar aqui. Então nós temos que ter a proposta. E esse roteiro que está aqui no Item de Bem nos permite a dignidade de dizermos para nós mesmos: puxa, hoje não foi tão bom. Hoje eu dei uma tropeçada. Quando a gente faz um erro pequeno. Puxa, hoje eu pisei no tomate. Faz um erro um pouco maior. E tem dia que a gente fala: hoje eu enfiei o pé na jaca. Que jaca é uma fruta enorme, né? Então esse, enfiei o pé na jaca, né? Hoje eu derrubei a barraca, né? Sempre lembro desse na feira, né? Às vezes acompanho a minha família na feira lá em Poços de Caldas, que é uma feira bem tradicional, bem antiga, né? E bem apinhadinha assim de barraca. E eu, lógico, eles não projetam as barracas para pessoas do meu tamanho, né? Então, mais uma vez, eu já chutei o pau da barraca na feira e derrubei tudo. Então, tem dias que a gente faz isso. E aí? Tudo bem. Vamos ajudar a levantar a barraca que a gente derrubou. Vamos tirar o pé da jaca. Vamos limpar o tomate que a gente pisou. E vamos retomar a proposta. A grande mensagem deste item do de bem é a perseverança nos bons propósitos. E no fundo, pessoal, é a única coisa que nós temos, que nós podemos nos apegar. Eu quero perseverar naquilo que eu acredito que é correto. Porque errar, nós vamos. É como às vezes no mediúnico, que vem os espíritos que se contrapõem aos bons propósitos e às vezes ameaçam, falando assim: vocês vão cair, eu vou derrubar, né, vocês que estão trabalhando aqui. E uma vez nosso coordenador falou assim: olha, até aí não tem novidade, né? Com ou sem a ação do seu grupo, né, que é contrária aos bons propósitos, que nós vamos cair, é fato, porque nós somos imperfeitos. A ideia é nós cairmos cada vez menos, cada vez com erros menores. A ideia é que a gente se recomponha mais depressa, porque esperar perfeição de nós agora não é muito sensato. Mas esperar perseverança no bem, compromisso com as coisas boas, isso já podemos. Porque nós já entendemos que o caminho do equívoco só nos leva ao sofrimento. Então, se nós já entendemos isso, demos um passo importantíssimo, porque até ontem nós íamos em busca da perturbação, buscando simplesmente a satisfação imediata no contexto temporal. Até ontem era isso que nós fazíamos. Hoje nós já entendemos: olha, eu até tenho sintonia com isso, mas eu já percebi que não convém.
Então vamos nos esforçar para irmos adiante. Esse é o roteiro que nos alenta. E eu gosto muito também de uma citação de Paulo, tem naquele livro Fonte Viva, a lição de número 50, que eu decorei. Porque é um alento muito grande também. Paulo de Tarso, todos sabem, né? Foi o indivíduo que iniciou a perseguição aos cristãos, que durou mais de 2 séculos. Só por isso, a pessoa já poderia, né, se trancar no quarto escuro 5 encarnações. Não. Paulo, quando percebeu qual era o roteiro verdadeiro, assim que Jesus o desperta, como já despertou todos nós aqui, senão não estaríamos numa manhã de domingo reunidos, né, com esse propósito. Mas Paulo se dedicou incansavelmente a trabalhar. Não se tornou um espírito puro depois que Jesus o despertou, de forma alguma. Mas ele adotava essa frase que eu vou dizer para vocês: quanto a mim, uma coisa faço, e é que deixando para trás as coisas que ficaram, me concentro naquelas adiante de mim. É isso. Cada nova manhã é uma mini encarnação. O dia que eu ouvi isso, eu fiquei em estado de graça. Olha que figura maravilhosa. Cada vez que nós abrimos os olhos e despertamos, é uma mini encarnação começando. Porque, assim como Paulo disse, independente de como foi meu dia ontem, é certo que hoje eu posso me propor a fazer melhor. Mas e os erros de ontem? A gente consegue apagar da consciência? Às vezes tem consequências, às vezes tem marcas morais, psicológicas. Vamos aplicar então 2 propostas: como eu resolvo e o que eu aprendo. Então, cada manhã é como se fosse uma encarnação em miniatura, um novo dia começando. Ao relembrarmos os nossos equívocos de ontem, vamos aplicar esses 2 conceitos: como eu resolvo e o que eu aprendo. Lógico, algumas coisas não se resolvem no dia, porque não dependem só da nossa vontade, do nosso empenho. Mas vamos fazer a nossa parte. E importantíssimo, o que eu aprendo? O que esse equívoco de ontem pode contribuir para essa construção do homem de bem, que é o ideal de todos nós? Então, pessoal, nesse roteiro, nós vamos percebendo que a grande mensagem de Jesus é um alento extraordinário. Jesus em nenhum momento condenou pessoas. Ele condenava os equívocos, as práticas erradas, com o propósito de ensinar. Mas Jesus não condenou nenhum indivíduo, porque ele sabe que os nossos equívocos são resultado de uma série de experiências complexas. A cegueira do orgulho, a cegueira do egoísmo, da vaidade, nos conduzem a situações perturbadas. E é necessário haver o despertamento. Então vamos ponderar que Jesus nos ensinou em nós a prática do auto-perdão. Porque ao mesmo tempo que ele identificava os erros, as práticas indevidas, ele alentava as pessoas a fazer melhor. Como quando ele acolheu a mulher adúltera, né? E falou para aquela multidão ali: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos se afastaram. E ele pergunta: mulher, onde estão teus acusadores? Eles se foram, Senhor. Também eu não vou te acusar. Ele ergue a mulher e fala: vá e não peques mais. Então, ele mostrou que de fato aquela conduta
deveria ser melhorada, mas não condenou a mulher, condenou o equívoco. E incentiva ela, vá em frente, levante a cabeça, se esforce e não peques mais. Então, pessoal, esse é o roteiro do Homem de Bem, que nos alimenta, né, de maneira extraordinária a proposta de perseverarmos no bom caminho, nas boas práticas. E quando tivermos dias difíceis, atos equivocados, vamos reconhecê-los, identificá-los e aplicarmos esses dois contextos. Como eu resolvo? O que eu aprendo? E nesse processo todos alcançaremos o patamar de sermos pessoas de bem. Então, agradeço a atenção de todos. Teremos a nossa prece de encerramento agora. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, querido amigo de todas as horas, agradecemos, Senhor, imensamente a dádiva de podermos estar reunidos em Seu nome, rogando para que as bênçãos deste momento sejam distribuídas em todos que estão aqui, que nos acompanham, para que possamos nos fortalecer, Jesus, no Seu roteiro de luz, compreendendo que todas as manhãs são oportunidades benditas para seguirmos em frente, de cabeça erguida, reconhecendo nossas limitações, mas trabalhando ativamente para superá-las. Ensina-nos, Jesus, a compreendermos com clareza a nossa realidade de espíritos imortais, em trânsito infinito para a evolução, para a felicidade para a qual fomos criados. Abençoa, Senhor, nossos ideais do bem. Ajuda-nos a fortalecermos o bom propósito. Abençoa nossos lares, nossas famílias, os ambientes de trabalho, as pessoas com quem nós convivemos, que representam o nosso roteiro de libertação. Dá-nos a Tua paz, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.